Vamos iniciar nosso último encontro dessas turmas de conselheiro terapeuta em dependência química, em codependência familiar também. Nesses últimos 9 dias que a gente... 9 dias maravilhosos que passamos juntos, que vão deixar muitas saudades desses encontros, porque é uma troca de experiência, né? Entre pessoas das mais variadas realidades. Eu estava conversando com a Mirta, né? Vou citar o nome dela, porque ela também é aluna aqui, e a gente estava conversando antes do início da aula, ali, meio-dia e meio, mais ou menos, que ela tem outros compromissos, não vai poder estar à tarde. Eu achei muito legal ela falando que, trazendo uma visão dela, que esse mesmo ritmo que o Rafael está descrevendo ali, o ritmo que um professor tem em sala de aula, que acontece milhões de coisas nos bastidores, até o momento de estar aqui nesses momentos. Esses momentos aqui são os de descanso, na realidade, né? Porque o trabalho mesmo é nos bastidores. E ela trazendo que esse trabalho realizado lá nos grupos, na igreja na qual ela faz parte, absorve de uma maneira muito parecida, né? E que ela identificou ali uma questão que a gente traz até no código de ética, né? Se tornar um eterno aprendiz. E ela disse: nossa, quanto mais eu participando das aulas, mais eu senti a necessidade de continuar estudando. E eu falei: Mirta, não se engane, quanto mais eu me preparo para dar uma aula, mais eu entendo o diminuto tamanho da dimensão daquilo que eu sei, porque cada vez que eu preciso dar uma aula, eu preciso me preparar e estudar também, cada vez eu aprendo coisas novas, cada vez vocês trazem coisas novas para mim que eu não estou preparado no momento, com todo o conteúdo, e isso me estimula também a não parar de ler, não parar de estudar nunca, porque só assim a gente, como profissional, acaba se melhorando e podendo levar ofertar o melhor ao próximo, o conhecimento mais moderno, a técnica mais apurada, e o que não substitui uma coisa. Não adianta a gente ter uma parede como essa, gigante, e eu sei que cada um de vocês poderia rechear as suas próprias paredes com dezenas de certificados, centenas talvez, como forma de decoração, se a gente não tiver humanidade para tocar outras pessoas, outros seres humanos, de uma maneira empática, né, assertiva, mas principalmente aplicar na nossa própria vida aquilo que a gente tem como profissão, né? Diferente de outras áreas das ciências, da saúde, outras profissões, seríamos apenas hipócritas se falássemos e cobrássemos algo e agíssemos de maneira completamente diferente nas nossas vidas pessoais, né? Então, acaba que se torna um processo de evolução constante, ser um terapeuta, ser um professor, ser uma psicóloga, um assistente social, ser um ser humano que lida com outros seres humanos. Isso que é o bonito da nossa área de trabalho. E dentro de tudo isso que a gente vem construindo junto nesses últimos dias, de maneira intensiva e se doando mesmo, vocês agora conseguem chegar no final compreendendo que tudo isso que foi apresentado por cada um dos professores de uma maneira muito didática, uma maneira especial e dada com amor, é só o início da caminhada, é só uma pitadinha de cada um dos assuntos que se levam uma vida para se dedicar a aprender um pouco mais, a aplicar com técnica, com conhecimento. Não parem por aqui, jamais. Continuem se aprimorando, continuem estudando, porque esse daqui é só o início, é só o primeiro passinho, e cada um de vocês que está aqui pode ser o que quiser nessa vida, pode galgar os degraus que vocês jamais imaginaram que estariam galgando e trilhando, mas que
a partir de estar numa aula, por exemplo, podem ter se identificado com um determinado assunto, com determinada técnica, e decidiram estudar mais a fundo ela, e acabam por se especializar. Dentro dos nossos grupos EducaDQ, tem inúmeros exemplos assim. Quando eu digo inúmeros, é inúmeros. E fora daqueles grupos ali de WhatsApp, porque ali ficaram somente aqueles que escolheram manter um contato mais próximo, né, com o que nós estamos fazendo aqui e com outros alunos. Então, porque são, literalmente, esses anos de EducaDQ, são mais de 2.000 pessoas que tiveram aqui, como vocês, atrás de uma telinha. Somando os meus anos aí nessa área, com outra instituição de ensino que eu tinha, são mais de 6.000 pessoas ao total, que trabalham, a maioria ainda trabalha na área, outros aplicam em autoconhecimento, outros já optaram por se afastar das áreas, mas trabalhar neste meio, levando conhecimento, para mim é maravilhoso, porque a gente vê o resultado na prática, vê as realidades sendo transformadas, vê instituições de tratamento modificando para melhor a forma como conduz seus processos, a humanização, a humildade em se reconhecer, a humildade em se reconhecer como um eterno aprendiz e que pode sempre se melhorar, se aprimorar, crescer, para poder ter como resultado um maior número de pessoas se reabilitando, maior número de famílias se unindo novamente, de amores das vidas podendo se unir e conviver em paz, não precisando se afastar. Tudo isso vem do nosso trabalho, do trabalho de cada um de vocês. Então, quando eu falo assim, eu sempre gosto desse termo, trabalhar nessa área, não importa se é um terapeuta, se é um monitor, se é um administrador de uma clínica, se é um psicólogo, se é um assistente social, se é um médico, se é o faxineiro, se é o porteiro, se é a cozinheira, trabalhar nessa área é praticamente apostolado. Olha o que o Rafael estava descrevendo para nós no início da aula, né? É uma doação. A gente deixa de estar a maior parte do tempo da nossa vida para estar ajudando outras pessoas a não perderem mais tempo das próprias vidas longe das pessoas que amam. Eu gosto de ver por esse ângulo que torna tudo mais bonito, maior, né? Mais divino, dentro de cada um acredita, mas é um propósito, né? Todo mundo aqui encontrou o próprio propósito, ajudando outros a encontrarem os seus. E antes de a gente conversar um pouquinho mais, que eu quero conversar com cada um de vocês, vou trazer as coisas práticas de um encerramento de curso. Vamos abrir uma guiazinha aqui. Uma questão. E eu faço questão de deixar tudo isso aqui muito bem registrado, porque muitos estão trabalhando nesse momento e não podem estar presentes em aula, e é para isso que existem as gravações. Pessoal, todo o cadastro de cada um de vocês é feito a partir deste formuláriozinho aparentemente simples do Google, que está na mensagem de boas-vindas do grupo do curso, onde o Antônio até é extremamente chato, às vezes, que cada um que entra, ele enviava de novo a mesma mensagem, que tem vários links. Um desses links que estava escrito em maiúsculo, formulário de cadastro do aluno. A partir desse formuláriozinho super simples, é que depois, ao receber suas avaliações, seus trabalhinhos, nós fazemos seus registros nos órgãos competentes e emitimos as certificações, carteiras de registro profissional, tá? Então, para quem não preencheu ainda, por favor, faça. Tem um campo aqui, deixa eu ver onde é que está, que é bem importante também, que é o envio de uma foto que goste, não precisa ser foto 3x4, igual aquelas que a gente vê em página policial, pode ser qualquer foto que vocês gostem das suas galerias, dos seus telefones, porque todas elas são editadas,
Então, ficar num formatinho redondo, para ficar bonitinho na carteira, uma coisinha mais leve, tá? Então, qualquer homem que gosta, não importa se está de corpo inteiro, se tem uma paisagem, é tudo editado, tá? Tudo removido fundo, aproveitado só esse círculo para as carteiras. Depois eu mostro para vocês como é que é cada um, como é que são os registros, como é que vocês consultam os registros também, isso é muito importante. Aqui dentro do formulário de cadastro também tem uma seção sobre autorização do uso de imagem e voz, onde todos vocês podem ou não concordar. Tem pessoas que não querem ter sua imagem exposta em função de alguma partilha, em função de algo, e está tudo bem, tá? E quando eu preciso utilizar algum material e extrair de aula e que essa pessoa apareça ou apareça a sua voz, é editado, distorcida a voz, é quadriculado o rosto, caso apareça em um vídeo, então pode ficar despreocupado quanto à sua identidade, anonimato, é para isso que serve. E quem autoriza, eu não me preocupo com essas edições, a não ser que eu acredite que vá ferir os conceitos de ética e de moral. Aí eu também não utilizo e também faço essas distorções, tá? Porque tem que, apesar de ter a autorização, tem que respeitar também a individualidade do próximo. Outro detalhe bem importante. Biblioteca do Conhecimento. O link que todos vocês receberam na mesma mensagem de boas-vindas, o que acontece? Lá está escrito assim, Biblioteca do Conhecimento, está o link do Drive, e diz que é necessário que seja aprovada a entrada e o uso dela. Por quê? Atualmente, ela ainda está fechada ao público, somente os alunos têm direito de acessar. Então, quando você se explicava no link, se pedia uma autorização, e eu sempre, como de praxe, eu autorizo aqui através do meu e-mail, e as pessoas têm um acesso liberado. Algo que vai mudar, eu vou contar para vocês em seguida. Então, só para vocês ficarem cientes, tem de várias áreas aqui, porque vocês vão ter pacientes, alunos, acolhidos, chamem do que quiser, de várias áreas que vocês podem estar usando o conhecimento que tem aqui dentro para levar para ir direcionado dentro daquilo que eles têm aptidão. Alguém pode querer estudar aí sobre algum tema, vai ter sobre tudo aqui dentro. Mas dentro da nossa área, vamos pegar um exemplo. Luciana, tu está com a câmera aberta. Me diz um assunto dentro da nossa área que tu tem curiosidade. Qualquer coisa que venha à mente. Reservas. Então, Luciana está precisando criar um material sobre reservas, precisa consultar algo sobre do tipo, ou precisa preparar uma reunião dentro da instituição que ela trabalha, ou apresentar para uma família, para um acolhido, não importa para que ela vai usar o material reservas. Ela vem na barrinha de pesquisa. Reservas. Tá. Meu óculos aqui, reservas. Aqui. Reserva, mitos universais, na utilização dos 12 passos. Aí tem outras coisas que não vão ter a ver com a nossa área também, que daí são da parte literária mesmo, que para distrair a mente lendo, mas aqui ela já abriu 3 assuntos. Querem ver alguma coisa mais específica? Vamos ver aqui, falar sobre codependência, vai na barra de pesquisa, não precisam perder tempo olhando pastinha por pastinha, e aí, dependência, vai abrir mais pastas, e vocês vão encontrando aqui protocolos e manuais, vamos ver o que tem aqui dentro. Prática do TCC, apostilas de estudo, anorexia, tem aqui PDF sobre curso, módulos, aliás, esses módulos aqui, essas apostilas... na infância também eu acho muito interessante. Esses módulos e essas apostilas, eu tive um curso, eu vou mostrar para vocês depois, fazem 2 anos, foram 3 módulos sobre terapia cognitiva comportamental,
módulo básico, intermediário e avançado foram ministrados pelo professor doutor em psicologia, o Vinícius Xavier, que hoje é uma referência nacional aí em tratamentos para dependentes de jogos, né? Então, ele ministrou esses cursos e eu disponibilizo para todo o material dele está aí dentro também. Vocês podem consultar à vontade. Então, ele, se eu não me engano, hoje ele é coordenador de uma universidade lá em Goiás, lá em Goiânia, na área da psicologia. Inclusive, eu tive o prazer de ser professor convidado em alguns cursos de pós-graduação que ele deu, dar aulas pontuais, né? E também diretor do IPOG. Aí no Paraná, você já deve ter ouvido falar no IPOG também, Luciano. Eles fazem muitas turmas de especialização, mas daí é mais voltado para a área criminal. É bem interessante o trabalho deles. Aí vocês vão encontrar de tudo aqui dentro. Tem aqui independência química diversos, PDFs, passos, anamneses, modelos. Cara, o que vocês imaginavam encontrar na nossa área. Então, usem, abusem. Literalmente, aqui, vocês vão começando a abrir livros, tem mais de 30 mil títulos escondidos aqui dentro, sobre praticamente qualquer assunto que vocês imaginem também. Vamos para outra coisa bem importante. As aulas gravadas. Aqui a minha janelinha está aqui. Quando vocês clicam lá nas aulas gravadas, já vai cair direto nessa playlist aqui. Nesta aqui, ó. Módulos compartilhados, que são todos os módulos dos cursos Conselheiro Terapeuta de Dependência Química e Codependência Familiar. E aqui vai estar ali a janelinha com tudo, né? Que foi feito até o momento. Falta uma aula da manhã e essa da tarde para colocar. Então, assistam à vontade. Vocês têm liberdade total para passar adiante, para levar dentro das suas instituições, caso acham, né, gostem do conteúdo e achem relevante. Podem fazer corte, editar, levar como ferramenta de prevenção para a igreja, para centro comunitário, para dentro de clínica, para dentro de escola, para qualquer lugar que vocês desejem, porque aqui todos os professores cederam os seus direitos de imagem e voz para essa finalidade, e desde que não façam uso comercial do mesmo, tá? Então, não tendo fins para ganhos pessoais financeiros, vocês podem utilizar à vontade qualquer conteúdo disponibilizado pela EducaDQ. Vou fechar aqui. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu retornar aqui para o início. Aqui dentro do início, aqui no início do perfil, podem pesquisar ali o EducaDQ, o @EducaDQ lá no Instagram. Aqui, ó. Vocês vão encontrar essas aulas, vocês vão encontrar mais materiais de lives que eu também republico aqui dentro, sobre conteúdos, sobre pensamentos, sobre livros, sobre coisas relacionadas na área, que são depoimentos de ex-alunos, muito legal isso. Vários deles aqui também se tornaram referências. Também tem publicações, posts, e o mais importante que vai acontecer. E eu vou contar para vocês agora, aqui em primeira mão. Vou voltar aqui para nossas playlists. Vocês estão vendo aqui o curso que vocês estão estudando. Esse foram os módulos apenas do curso de monitor coordenador. Tudo isto aqui aqui está do professor Vinícius, não. Aqui do professor Vinícius Xavier. Tudo isto aqui e mais muitas e muitas e muitas outras playlists e workshops e materiais produzidos aqui dentro, tudo eu vou disponibilizar de maneira pública no YouTube. Tá? Por quê?
eu vou fazer isso? Dentro daquilo que nós estudamos em aula, o que eu sempre mais defendo e mais levo para vocês? Nossa forma de trabalhar, o nosso agir, é para mudar a realidade da sociedade. Cada um de vocês ocupar essas lacunas que vocês aprenderam durante as aulas, lacunas deixadas pelo Estado, pelo poder público, falta de conhecimento inerente ao nosso meio, falta de uma cultura de prevenção, falta de acesso à informação por parte de professores nas escolas, as crianças, adolescentes, as famílias, dentro da comunidade, nas suas igrejas, nos seus centros comunitários, dentro de clínicas, comunidade terapêutica, e a gente sempre bate na mesma tecla. Vamos ocupar essas lacunas para evitar que esses sofrimentos se perpetuem, que a gente possa evitar que muita gente vá parar nas ruas no futuro, né? Então, semana retrasada, eu estava pensando muito sobre isso, e a melhor maneira de também continuar ajudando a preencher essa lacuna, além de estar formando pessoas que vão agir de maneira humana, com conhecimento, vão continuar constantemente se melhorando e sendo espelhos daquilo que pregam dentro da sociedade, não é eu protegendo e não deixando os acessos limitados só dentro para os alunos dos nossos grupos que estudaram determinadas coisas. Então, eu decidi abrir todos os conteúdos de tudo. Então, tudo vai estar de maneira pública, né? Tudo vai ser compartilhável, tudo pode ser utilizado em prol do próximo, nunca para ganhos financeiros pessoais. O que isso vai mudar aqui dentro da nossa cultura e da nossa política? Na parte educacional, nada. Tá? Conhecimento e experiência educacional são questões completamente diferentes. Então, o conhecimento que vocês tiveram dentro desse curso, e está gravado e disponibilizado para vocês, também vai estar de forma pública. Né? Porém, tem vários pontos que podem ser aproveitados pela sociedade para ser utilizado como referência de estudo, como referência para prevenção, e como material de guia para levar prevenção de qualidade às pessoas. E isso não significa que quem vai assistir vai ser um conselheiro terapeuta, vai ser um monitor, vai ser um especialista na área X, Y, Z, vai estar habilitado. Não. Isso é conhecimento aberto à sociedade. Agora, formação na área demanda estar com os professores dentro de uma sala de aula, estudando, se aprofundando, fazendo trabalhos de conclusão, avaliação, demanda doar seu tempo de maneira integral, e o principal, essa troca de conhecimento e experiência que só acontecem dentro de uma sala de aula. Então, são duas experiências completamente diferentes, tenho isso em mente. Uma é buscar conhecimento como forma de prevenção, de maneira aleatória, e outra é buscar uma formação que vai ser registrada, certificada e demanda uma série de quesitos, além da vontade de estar dentro de uma sala de aula, da vontade da busca pelo conhecimento e de se formar em uma área que demanda uma série de regrinhas burocráticas também, vão desde uma matrícula, passam por um pagamento, que professores também não vivem de vento, né? Vai para registros burocráticos nos órgãos competentes, emissão de documentação, certificação, e toda uma infraestrutura pronta. E dentro dessa experiência. Então, vocês conseguem identificar a diferença que há. Então, vocês podem utilizar à vontade todo o conteúdo e conhecimento para levar adiante uma mensagem, a gente conseguir atingir mais e mais e mais e mais pessoas cada vez mais. O que mais que eu tenho para falar para vocês antes de abrirmos? Então, dentro dessas metodologias, dentro dessas aberturas, claro que eu consulto outros professores, em função de respeito, porque também está envolvido direito de imagem, produção de conteúdo,
e tudo que tem ali dentro, eu sou detentor desses direitos. Eu digo eu porque eu sou o representante legal da instituição. Os professores são professores convidados sempre, mas a ética e a moral também me fazem pedir autorizações específicas, no qual todos sempre aceitam, isso é muito legal, todo mundo está em prol do próximo. E dentro disso, o EducaDQ agora vai passar por uma transformação. Então, por que essa transformação? Baseado em tudo isso que eu venho falando, qual que é a base de toda a adicção e de toda a codependência? Vocês querem, revisando o nosso conteúdo, qual é a principal dificuldade para todo adicto, para todo codependente, dependente emocional? Deem uma revisadinha na memória de vocês sobre tudo que viram no curso inteiro. Alguém quer arriscar? Nós estudamos sobre passos, estudamos sobre TCC, estudamos sobre dependências emocionais, estudamos sobre família, estudamos sobre prevenção à recaída, estudamos sobre várias outras coisas. Qual é a maior dificuldade dentro dessa área para todos? A Luciana está coçando o queixinho, os outros estão com a câmera fechada, o Antônio vai me chamar, eu não quero que ele me veja aqui. Deixa eu ver quem é que eu vou ver que está com a câmera escondida. Leiliana, tu tá com a câmera fechada, tu vai ser minha crista agora. Leiliana, você está entre nós. Linda Mia. Vou chamar só quem está com a câmera fechada. Estou aqui. Isso, Leiliana. Leiliana, qual que é a maior dificuldade de um codependente ou de um adicto? A negação. É um bom argumento a tua visão. O que mais, gente? Vamos ver, Luciana está aqui, Lindamir, Mariana. Eu quero escutar vocês. Qual que é a maior dificuldade que vocês acreditam que os dois têm em comum? Codependente e o dependente químico. A maior dificuldade em comum. Bom, uma dificuldade grande que eu acredito é o relacionar, e outra dificuldade é a ignorância, o desconhecimento, o não saber. Boa resposta também, Lindamir. Todas vocês estão absolutamente certas. Tem mais nuances, mais visões. Quem mais quer arriscar? Acho que a maior dificuldade é onde achar ajuda, onde encontrar ajuda e como procurar ajuda. Acredito que tem muitos dependentes químicos, codependentes, que vivem uma situação e eles não sabem como resolver. Né, tem internação, tem CAPS, mas muitos não têm conhecimento disso. Tempos atrás, agora, uma amiga passou meu contato para uma outra amiga dela, que o filho estava com problemas com drogas e ela não sabia o que ela fazia, por onde ela começava. E daí eu tive que dar todas as orientações desde o início para ela, né? Fazer algumas perguntas. Então, alguns eles não sabem nem por onde começar. Falta de informação. Boa também, Luciana, também faz parte. Marcelo está com o microfone aberto. O que mais, Marcelo? Também acredito que tem muita relação com o poder de escolha, né? Também, perdido devido ao uso contínuo de substâncias e tal, então isso impede muito com que a pessoa tenha o raciocínio e a busca por conhecimento. Boa, Marcelo, também outro bom ponto de vista, mas vocês trouxeram vários fatores ali que circulam essa ideia central do que todas as duas características, dois transtornos têm como característica comum, mas eu vou trazer a central, que resume tudo isso que vocês trouxeram agora. Tentativa de controle. Está lá no primeiro passo. Vocês veem como a gente busca justificativas e histórias e fantasias e coisas para circundar
o principal. Tudo é tentativa de controle e a maneira como a gente reage aos estímulos externos. É característica das duas condições. Em função disso, que eu parei e pensei assim, nossa, faz anos que eu dou aula, faz anos que eu protejo nossos conteúdos, imagem. Por quê? Será que não seria a minha própria dicção se manifestando dentro de um modelo educacional, onde eu acredito que, ao proteger e usando N justificativas que existentes no meio, né, como, será que vão copiar? Será que é isso? Será que é aquilo? Claro que isso passa pela cabeça de todo mundo. Então, qual é a melhor maneira de lidar com algo que se tenta controlar, mas se acredita que está fazendo certo? É abrindo. Vocês acreditam que o conhecimento pode transformar o mundo? Vocês falaram isso, falta de informação, a outra não sabia o que fazer, o Marcelo, falta do poder de escolha, a outra falou mais alguma outra característica. Então, vamos fazer aquilo que a gente acredita circular para que se atinja mais e mais pessoas. Foi essa a principal decisão em abrir tudo para todos. Soltar. E aí eu gosto de viajar nessas coisas, eu gosto muito de parar e pensar e analisar tudo, né? Eu gosto muito de filosofar a respeito. Tudo aquilo que a gente tenta controlar acaba deixando a nossa vida incontrolável. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente mais preza, se a gente solta, permanece com a gente vivo de alguma maneira e vai atingir outras pessoas de maneira positiva. E mais ainda que a gente jamais vai imaginar ou sonhar que tocou de alguma maneira um dia. Então, está atrelada a essa filosofia, aplicar comercialmente, empresarialmente, academicamente, o primeiro passo também para a gestão. Então, também é um salto de fé. Não sei o que vai acontecer. Acredito que não vai mudar muita coisa, tá? Para nós aqui, mas terão todo o público aí, toda a sociedade vai ter acesso a tudo. E os agentes que vão levar conhecimento são vocês. E isso vai acontecer com a biblioteca de pesquisa também. Vou deixar ela de maneira pública, e tem mais uma série de medidas que, para facilitar o acesso e democratização de ensino e de conhecimento para as pessoas. Então, o problema não está em organizar, planejar, agir sobre a realidade. O problema começa quando a organização transforma necessidade de garantia, que é isso que eu estou falando, controlar o que o outro pensa, comportamento de terceiro, resultado, opiniões, acontecimentos futuros, ou qualquer variável que não esteja verdadeiramente sob nossa responsabilidade. Não parece que eu estou falando de um transtorno? Eu estou falando de um modo de agir em outra área completamente diferente da minha vida. Né? Que, se eu não observar, pode me deixar doente também. E é interessante, isso eu nunca tinha parado para pensar a respeito. Então, a TCC, no que a TCC nos fala? A situação, interpretação, emoção, comportamento. Vamos usar esse exemplo para contextualizar tudo que a gente aprendeu hoje. A doença, o transtorno da adicção e os transtornos emocionais, dependências emocionais, eles têm a ver com o outro ou com uma substância em si? O problema de quem é um adicto é a droga? O problema de quem é um codependente é ter um adicto dentro de casa? O problema de quem é um dependente emocional é ter um parceiro, parceira que tem algumas características disfuncionais? Não, né? Onde é que está a verdadeira origem de tudo isso? Está dentro de cada um que carrega o próprio transtorno. Não está no objeto aditivo em si. Quando eu digo objeto aditivo em si, eu estou falando de substâncias psicoativas, estou falando de outras pessoas também, porque um codependente, assim como um adicto, usa o outro como a sua droga. Qual é o objetivo?
não pensar sobre as suas próprias dores, para se anestesiar enquanto está distraído cuidando da vida do próximo. Se doa, se doa, se doa, esquecendo de si. O comportamento aditivo funciona no mesmo ciclo que a substância psicoativa faz na mente de um DQ. Qual é o ciclo? Dor, prazer, dor, prazer, dor, prazer. Tenho prazer em ajudar, sinto dor que a pessoa não se recupera, eu vou salvar essa pessoa com todo o meu amor, não está reconhecendo aquilo que eu faço, é um ingrato, é isso. Não, mas ele está dando um sinal de melhora, vou continuar aqui, não vou entregar, é só o meu amor que salva, não vou dormir hoje, que droga, mais uma vez sumiu, desapareceu. Não, mas agora tudo vai ser diferente, agora eu estou vendo um videozinho ali que falam que a gente precisa melhorar a autoestima, vou começar a dar indireta em rede social, vou começar a me produzir melhor, e imaginando que isso aqui vai melhorar a minha autoestima, e melhorando a minha autoestima, tudo se resolve aqui por dentro. Aí a gente vê essas afirmações, a necessidade de afirmação se transformar em mais uma patologia aí dentro nas redes sociais, a exposição. Vejo grupos de mutuajuda, também, não é errado, tá? Mas dependendo da maneira com que se leva esse contexto, estimulando a ter o dia da beleza dentro de um grupo de mutuajuda, onde estimulam o uso do batom naquele dia para todo mundo postar nas redes sociais que está bem consigo mesmo, quando na realidade a psique está um lixo, porque aquilo que realmente deve ser investigado e tratado está sendo deixado de lado. Não estou falando que é errado cuidar de si, tá bem consigo mesmo, se vestir bem, estar arrumado, cabelo feito, banho tomado, maquiagem, não, claro que não é errado isso, mas até que ponto eu estimular, que eu já vi isso muito acontecendo no passado, era muito comum, estimular pessoas como mães, por exemplo, que têm um amor incondicional pelos seus filhos, que é completamente diferente do amor de um homem por um filho, porque essas mulheres carregam nos seus ventres essas crianças por 9 meses, desde a fecundação, estão sentindo a vida ali dentro, são responsáveis por nutrir aquele ser, mesmo antes de conhecer ele, são estimuladas a botar para a rua, dar um pé na bunda de uma pessoa, e com a desculpa em função da falta de conhecimento que envolve determinados grupos de mutuajuda, que a pessoa, o adicto, o doente, escolheu estar assim, escolheu usar droga, escolheu estar numa vida de sofrimento e de miséria. E aí, essas pessoas que têm um amor incondicional estão sendo estimuladas a empurrar os amores da sua vida para um lento e progressivo suicídio, onde elas não sabem qual vai ser o destino deles nas ruas. E ainda acontece nos dias de hoje. E aí, para mascarar tudo isso, toda essa contramão da própria natureza do que é ser uma mãe, passam a focar em autoimagem, disfarçada de autoestima, disfarçada de amor próprio, disfarçada de cartas abertas à sociedade que se colocam em redes sociais para se autoafirmar para os outros, enquanto isso aqui está um verdadeiro manicômio, aqui no subconsciente, está uma coisa contrariando o outro. E aí, onde é que entra o conhecimento? É errado eu não querer dentro de casa uma pessoa que está furtando, está batendo, está agredindo, está colocando pressão psicológica, está trazendo coisas ilícitas para dentro do meu lar, está tendo um surto psicótico. É errado eu não querer ele dentro da minha casa? Claro que não. Só que local de um doente, que é o que perdeu o controle e a gerência sobre a própria vida em função de não ter mais poder de escolha, porque está com o cérebro afetado, não é na rua buscando mais substância onde vai se matar alguém, morrer atropelado ou ser confundido com outro. Onde é que é o local de um doente?
É num meio facilitador para ele potencializar mais essa doença, ou é dentro de um tratamento com profissionais preparados e habilitados para tal? Clínica e comunidade, né? Dentro de um local onde tem profissionais de saúde. Ponto. Porque não é o amor que vai salvar, não é o amor familiar ali que vai salvar, não é a dedicação, não é um milagre, como as pessoas imaginam, um despertar espiritual. É ter fé, fé que existem pessoas que doam suas vidas para estudar, tem aptidão, tem o amor ao próximo, não vira o Rafael ali da hora que acorda até a hora que vai dormir, não vira vários e vários outros casos. Vocês conhecem a fundo como funciona também centros de tratamento, centros psiquiátricos, centros de reabilitação. Vocês conhecem essa área como funciona. É uma área de amor ao próximo. Então, existem profissionais para isso. Não é na rua o lugar dessas pessoas, é dentro de tratamento. E aí eu estimular uma mãe a dar um pezinho na bunda de uma pessoa que está nessa situação, eu estou estimulando também destruir a sanidade de uma outra. E aí, o que a gente mais vê dentro de grupos de codependentes? Quem aí participa de grupo de WhatsApp onde só tem codependentes reunidos? Não sei se alguma de vocês já teve essa oportunidade. Grupos onde vão trocando ideias umas com as outras, motivacional, falando das suas dificuldades. Vocês não vê uma pessoa falando sobre si mesmo, é sempre sobre o outro. Então, é uma retroalimentação da doença que acontece nesses grupos. Uma potencializa da outra e vira uma competição por sofrimento, ao invés de uma busca por solução. Porque não tem um direcionamento de pessoas que pensam como vocês, que têm conhecimento. Então, qual que é o nosso papel? Levar conhecimento para essas pessoas que também estão em sofrimento psíquico. Essas mulheres também precisam cuidar de si mesmas, também precisam de tratamento psicológico, terapêutico, também precisam de prevenção à recaída, também precisam saber como vão buscar uma internação para os seus filhos, para os seus maridos, tá? Porque eles também já não têm gerência sobre a própria vida, também precisam saber que cadeia também salva a vida, que pelo menos os locais que eu conheço não entra droga, não entra arma, não entra bebida, tem raio-x, penitenciárias, modelo, também salva vidas uma cadeia, também e podem ter despertares dentro de um sistema prisional. Porque não é justo, porque a pessoa que não está nos domínios das faculdades mentais também cometer a maior gama de atrocidades dentro do próprio lar, deixar a família refém, sendo que é um crime, além de precisar de um tratamento psiquiátrico. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém também e não trazer a realidade como ela deve ser trazida. Cadeia também salva a vida, pode ter certeza, principalmente a da família, e serve muito também para quem está cometendo esses crimes dentro de casa, mesmo que não tenha consciência plena sobre que lá dentro do sistema prisional, isso parece um castigo divino. Eu tive a oportunidade de entrevistar e conversar com inúmeros dentro do sistema. Sabe quais são as últimas coisas que passam pela cabeça de um apenado e antes de dormir e as primeiras na hora de acordar? São os últimos momentos e as últimas horas do que eles estavam fazendo na rua. Essas cenas parecem um castigo, sendo como um filme. E isso não é o Antônio que está dizendo, inventando. Isso é algo real que acontece com todos. Então, existem oportunidades únicas ali para ressignificar a própria existência. A imensa maioria lá está presa pelos 5 minutos de insanidade de uma vida desregrada. Podem ter certeza disso. A minoria é criminosa profissional, e uma minoria da minoria ali vai ter uma psicopatia ou um outro transtorno grave. Lindamir, pode falar. Ver a responsabilidade, né, de um grupo de ajuda, porque muitas vezes eu fui orientada assim, não recebe em casa, deixa na rua, não adianta internar, porque ele não quer ser internado, e é ele que tem que buscar tratamento, e não aceita em casa, manda para a rua. Isso é muito dolorido. E eu nunca ouvi ninguém nos grupos que eu já participei, Amor Exigente e tal,
que me dissesse isso que você está falando, nunca. É sempre ele não interna porque ele não quer ir, internação compulsória não adianta, tem que ser voluntária, e manda embora, bota para a rua para ele ter um fundo de poço. Eu dizia, meu Deus, quando é que vai ser um fundo de poço? Então, esse desconhecimento, essa ignorância, esse passar esse conhecimento é muito pesado, é muito sério. Exatamente, Linda, porque isso aí está baseado na ignorância. E a ignorância se resolve à luz do conhecimento, se ilumina. E tu que teve a oportunidade de participar, escutar esses conselhos, como é a cabeça dessas pessoas? Pode dizer para nós, Linda, não são pessoas que vivem em intenso estado de tensão, tentando, aí tu observa a nuance, tentando resolver a vida dos outros, enquanto a própria está amazona, né? Não sabem onde estão os seus, e enquanto estão ali fazendo exercícios umas com as outras, rebocando o rostinho, isso aqui parece um depósito municipal de lixo, porque não sabem mais o que está acontecendo na vida, como agir, então cada minuto estão prestes a um colapso nervoso, né? O conhecimento é que vai dirimir tudo isso. Como é que são a cabecinha dessas pessoas, Linda? Conta um pouquinho para nós como são esses grupos. Sim, um grupo que eu participei até numa cidade vizinha aqui. Não precisa citar nomes, tá? Nem estilo de grupo, para a gente não... Porque tem alguns grupos que são muito bons também, a gente não generalizar. Numa cidade vizinha aqui, eu fazia lá 70 quilômetros à noite para ir nesse grupo, e eu notava assim, as pessoas que realmente eram capacitadas para aquilo ali, elas não estavam mais, ficou ali mães mais antigas no grupo, codependente, e daí às vezes eu me sentia até mal porque rolava umas fofocas no meio, falando de um outro, achava que aquilo não era ético, e um grupo antigo. Outro grupo que na minha cidade não tinha, outro grupo, eu ia a Cruz Alta, que também dá uns 70 quilômetros daqui, e lá é um grupo extremamente engessado, um grupo que é um acolhimento feito protocolado, um acolhimento frio e ido na cartilha, só na cartilha. Aí tu ia às vezes falar alguma coisa, não fale do outro, fale só em você, mas eu preciso explicar o comportamento do outro, porque esse comportamento dele está me deixando assim, assim, assado. Não fale do seu filho, fale de você. Tô arrasada, tô mal, tô acabada, mas eu preciso de um contexto. Então, assim, rígido, sabe? E uma espiritualidade longa, não tinha mais fim aquele momento de espiritualidade. Graças a Deus, hoje, aí a Mirta, a Derlise, o grupo que está se formando aqui, parece que vai ser um grupo com uma outra cabeça. Graças a Deus, né? Eu falando Deus de maneira genérica aqui, porque graças a qualquer tipo de entidade, e principalmente graças a vocês e a todos os pesquisadores que doaram as suas vidas, para que a gente tenha essas conclusões que trazem paz e trazem resultado. Porque como eu vou propagar esse tipo de informação criminosa que tu recebeu, Linda? Eu chamando de Linda, olha a intimidade, né? A Lúcia, a Linda, a Leila. Então, como eu vou propagar esse tipo de informação, sabendo que o cérebro tem um comportamento completamente diferente, a pessoa não escolhe estar assim. E sabe vocês já devem ter presenciado isso, talvez até dentro do próprio lar. Sabe aquele final de semana que o parceiro, a parceira, enfiou o pé na jaca, torrou o pagamento do mês durante o final de semana, desapareceu, chega segunda-feira de manhã, vocês já chamaram polícia, já corpo de bombeiro, ligaram para necrotério, para o hospital, para saber se tinha acontecido alguma coisa, nenhuma notícia. Chega segunda-feira de manhã, está a família toda reunida ali, como se fosse uma assembleia geral, e entra a pessoa com o rabinho no meio das pernas em casa, porque daí acabou a droga, acabou o dinheiro, não tem mais o que trocar na rua, está com fome, precisa voltar para algum lugar, e depois de muito pensar, acaba voltando. Alguém já presenciou, já viveu uma cena assim?
Então, eu fui o cara que veio com o rabinho no meio das pernas, tá? E aí, naquele momento que está aquela assembleia, as pessoas estão ali preocupadas, estão ao mesmo tempo bravas, estão ao mesmo tempo com um sentimento de impotência, o mesmo sentimento que eu senti, vocês sentiram na pele, e naquele momento ali, aquele momento que a família está reunida, ou tu toma jeito ou não toma, ou isso, e se coloca na mesa, a pessoa aceita ajuda. Todo mundo aceita ajuda. Só que a gente conhecendo o funcionamento do cérebro hoje, de maneira consciente, eu sei que acabou a droga, dá a depressão pós-uso, deu a depressão pós-uso, aqui o meu lado racional e empático se dá conta de todas as M's que fez, de toda a insanidade cometida, ele é como se fosse um motor de arranque de um carro a álcool no inverno, um carburador tentando pegar e não pega. E aí sente vergonha, culpa, medo, e aí pode atacar para se defender numa conversa dessas, né, que é uma conversa muito séria, que está determinando os rumos de uma família, de uma vida, vai aceitar ajuda, com certeza vai aceitar ajuda, sabe que precisa mudar, sabe que enfiou os pés na jaca, sabe se ficar ali dentro daquele ambiente, naquele momento, vai ser inaceitável, vai ser insustentável a convivência. E aí todo mundo se mobiliza, vamos ajudar o Antônio. E aí, conhecendo o funcionamento do cérebro hoje, eu sei o que já aconteceu no passado, porque naquele momento em que baixou a droga, em que voltou a funcionar parcialmente isso, e que eu comecei a sentir a dor da Leiliana, da Lindamir, do Marcelo, da Luciana, veio a culpa, a vergonha, ressentimento, triângulo da autoobsessão, que o Robson mencionou muito bem na aula dele, e eu aceito tudo aquilo. E aí eu vou para o quarto ali, tomar um banho enquanto a família está ligando, ou para resgate, ou para remoção, ou tentando conseguir uma... Para quem tem dinheiro, tudo bem, se consegue, e quem não tem? Como vai fazer a internação? Porque tem que ser muito rápida essa tomada de atitude. Por quê? Eu vou descrever para vocês o porquê. Porque daí, essa consciência que está se despertando de novo no Antônio, aqui no córtex dele, por empatia, senso de pertencimento, por raciocínio lógico, por contabilizar todos os prejuízos emocionais e financeiros que ele proporcionou à própria família, daqui a meia hora, 40 minutos, a professora vai falar mais alto porque baixou o nível de química no sangue dele, ele vai entrar num processo de abstinência que vai bloquear de novo esse senso crítico aqui, e enquanto a família está organizando tudo ali para ele, e por exemplo, ir se internar, ou estar conversando sobre o que fazer, eu posso estar pulando a janela dos fundos com uma televisão nas costas para ir na biqueira de novo, e enquanto eu estou fazendo isso, está correndo lágrima, porque eu não quero, porque algo dentro de mim diz que é errado, mas eu não consigo parar. E aí, isso, a maioria das pessoas que já viu isso e vivenciou isso na pele dentro da própria família, aí, puta que pariu, não tem mais jeito mesmo. É um manipulador, safado, mentiroso, não merece oportunidade, vamos chutar para a rua, vamos virar as costas. Mas agora que vocês têm conhecimento, vocês sabem que isso é o funcionamento cerebral de uma pessoa em sofrimento psíquico, e são as características da doença dela. Por isso que é tão difícil e gera tanto estigma na sociedade. Por isso que é tão difícil para um familiar que tem a doença do cuidar excessivo, a codependência, observar isso por uma outra ótica. E por isso que é tão importante prevenção, educação, psicoeducação, para que as pessoas tenham esse discernimento e utilizem-se da ajuda profissional e não estigmatizem e potencializem também a própria doença, o próprio transtorno e a do seu familiar, rotulando, julgando e apontando, quando na realidade a gente sabe que é uma característica biológica. Pode falar, Luciana. Eu trabalhei numa CT aqui próxima da minha cidade, alguns anos atrás, para o acolhido entrar na CT, ser admitido lá, ele tinha que estar uma semana limpo. Daí, depois de uma semana limpo, a família podia levar ele. Eu vou falar o seguinte para ti, Luciana.
não estão errados, apesar de parecer uma disparidade com o que eu estou falando aqui. Porque, na acepção da palavra, uma comunidade terapêutica regida pela RDC 29 é uma entidade acolhedora, de maneira voluntária. E eu não posso, e eu não tenho, teoricamente, uma equipe interdisciplinar de profissionais de saúde em tempo integral, tá? Seria necessária a estabilização desse paciente. Estou falando o que diz a lei no rigor dela. Então, eu não vou ter um médico 24 horas, não vou ter uma equipe de enfermagem, não posso manipular medicações ali dentro sem a devido receituário, e toda a comunidade terapêutica e clínica de reabilitação RDC 29 é um aparelho da rede de atenção psicossocial, ou seja, essas pessoas que estão nesse sofrimento psíquico de maneira mais intensa, elas necessariamente, até por documentação, elas precisam passar por um médico antes, né, para chegar com os exames feitos, porque ali dentro desses aparelhos não tem. Então, sendo parte integrante da rede RAPS, é necessário passar por uma avaliação no CAPS antes, estar medicado para poder chegar estabilizado nesse local com seus exames feitos, inclusive os exames de doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, sífilis, HIV e inúmeras outras, estar com o físico em dia, justamente porque nesses locais não tem profissionais médicos, né, 24 horas. Tá, mas tem uma contradição muito grande nisso. E esses casos que a gente está falando agora, como eu dei esse exemplo ali, que eu já fui esse exemplo na pele, são casos psiquiátricos. Então, é muito importante nós, profissionais, também sabermos avaliar quem entra e quem não entra dentro de uma CT. Casos com comorbidades, isso é tão importante avaliação. Pessoa com certo grau de esquizofrenia, outras comorbidades, ou em surto psicótico, ou com... Eu escutei falando em alguma das aulas ali sobre a delirium tremens, outros quadros. Por lei, não se pode receber dentro de uma CT. Porque aí o Antônio está assumindo a responsabilidade, o risco pela integridade física e cognitiva daquela pessoa. E, acontecendo pior, se responde criminalmente, por homicídio culposo, doloso e mais uma série de outras questões. Porque além de não ter o conhecimento médico necessário para dar suporte à vida naqueles casos, não é um local legalmente apto e com alvarás necessários para receber. Então, o que tem dentro da nossa rede RAPS? A gente tem uma internação específica para casos um pouquinho mais severos, como esse que eu descrevi, que eu me incluo nele no ano passado, que eu já tive nesse quadro, de internações de 21 dias ou de 15 apenas para desintoxicação dentro de uma unidade psiquiátrica da rede RAPS, que pode ser um hospital, pode ser dentro de algum tipo de CAPS, se eu não me engano, CAPS 3 ou CAPS 4, ele vai ter alguns leitos de observação ali, né? É fácil conseguir vaga pública? Não. A gente sabe, eu não vou fantasiar que não é fácil para uma família conseguir uma vaga de internação voluntária, involuntária ou compulsória, seguindo o conhecimento geral que é aplicado por aí. Mas tem meios muito mais rápidos de se conseguir uma internação para o seu familiar. Eu vou dar esse exemplo específico aí do Antônio pulando a janela com uma televisão, exemplo hipotético, tá? Esse é o momento de que, Lindamir, se tu tivesse esse conhecimento na época, sabe quem tu acionaria? Você acionaria o SAMU, ligando para o número do SAMU,
explicando o que aconteceu e que seu familiar estava tendo um surto psicótico dentro de casa. O que acontece quando o SAMU recebe uma ligação num surto psicótico? Eu vou explicar para vocês. Não importa a cidade, não importa a região do Brasil. Esse é o protocolo nacional. O SAMU vai até o local, acompanhado da polícia militar, certo? Por quê? Um surto psicótico demanda defender a integridade física dos trabalhadores da rede pública, dos trabalhadores do SAMU, a integridade física das pessoas que estão dentro do lar, dos familiares, e a integridade física desta pessoa em surto, para que ela não se machuque ou não machuque terceiros, ofereça risco a ninguém, certo? Então tá. Não é uma coisa muito bonita de acompanhar em determinados casos, mas é o necessário. Então, se vai lá, se coloca dentro da ambulância essa pessoa em surto psicótico. Se for uma unidade de UTI móvel, vai ter um médico acompanhando, né? Se não, vai ser um enfermeiro. É necessário a família explicar que tipo de drogas essa pessoa faz o uso, para que alguma interação medicamentosa não possa causar risco e danos cognitivo ou à vida dessa pessoa. E por ser um caso de surto psicótico, ele não vai para o hospital da cidade de vocês ou para o postinho de saúde. Dentro do SUS, existe uma coisa chamada Sistema CROSS de saúde. O que é o Sistema CROSS? É o sistema regional que todos os SAMUs de todas as cidades ali têm acesso, onde vai ter hospitais de referência para várias especialidades. Por exemplo, a Luciana tem um problema cardíaco, o SAMU vai recolher ela na casa dela. Se na cidade dela não tiver um hospital com um especialista em cardiologia, equipamentos para que ela possa ter suporte à vida, dentro do sistema, já na triagem, enquanto está sendo ligado, os operadores ali do SAMU já vão direcionar a ambulância para dar os primeiros socorros dela, enquanto estão levando para o hospital de referência da região dela, que pode ser a 50, 100, 200 quilômetros da cidade dela. Porque lá ela vai ter maiores chances de ter suporte necessário para manter a integridade física dela. Com um psiquiátrico é a mesma coisa. Num caso de um surto psiquiátrico, o SAMU não vai levar para o posto de saúde aqui ou para um hospital geral, ele vai levar para o hospital de referência psiquiátrico, de emergência psiquiátrica, que é referência na região. Então, saiu da sua casa, linda, ele vai dentro do sistema CROSS para o hospital psiquiátrico de referência da região. Lá ele vai ser estabilizado, ou seja, vai estar com acompanhamento psiquiátrico e de enfermagem 24 horas, certo? E dependendo de como está o caso, do relato da família, da entrevista, da anamnese feita ali, e da intoxicação, da avaliação segundo os critérios da gravidade do transtorno por uso de substâncias dele, ele já fica ali mesmo, aguardando, internado, em desintoxicação, aguardando a primeira vaga pública custeada pelo Estado e uma instituição conveniada para reabilitação. Essa é a maneira mais rápida de se conseguir uma internação. Vocês conheciam esse roteirinho? Tá? Tem outro também, Lindamir, no caso de ter sido dentro de um grupo de mutua ajuda desses que tu frequentou no passado, que se indicavam que se colocasse para fora o dependente, né? No caso de ele estar desaparecido nas ruas, ter ido parar em situação de rua, estar se drogando lá o tempo todo, colocando a própria vida em risco ou a de terceiros, que é um critério médico de internação. Como agir? Primeiro, vai no CAPS. Tá? Foi no CAPS. Vamos usar a hipótese de que vai ser negada uma vaga de internação, porque estão dando preferência a pacientes de internação voluntária, que estão sem vagas para involuntária e compulsória. Vai reunir essa documentação da negativa que vai receber na hora, porque eles têm que dar um laudo sobre isso, vai reunir tudo que tu tem, vai saber a localização onde está o teu familiar, sabe onde é que vai bater? Toda a cidade tem a Defensoria Pública do Ministério Público Federal.
vai estar na entrada do fórum. Normalmente, os prédios são muito parecidos, é a primeira porta à esquerda na entrada do fórum. É um padrão, tá? Ali, quem aí já precisou de uma medicação que o município não dava ou que o Estado não dava? Alguém já precisou, ou conhece alguém que precisou, e daí foi lá preencher uns formulários e a prefeitura começou a entregar a medicação em casa? Todo mundo conhece, né? Esse mesmo pressuposto que está lá, que é um direito constitucional garantido a todo cidadão brasileiro de acesso universal à saúde, se vale para esse caso. Por quê? Se não tem vagas com financiamento público disponíveis no Sistema Único de Saúde, sendo o cidadão brasileiro beneficiário de acesso e direitos universais à saúde, está lá, não é um artigo, um dos principais da nossa Constituição brasileira. E este paciente está colocando a própria vida em risco ou de terceiros, em função da sua adicção, do seu transtorno, e se já está aí na rua, por exemplo, ou dentro de casa, não importa onde esteja, não tem vagas, não se tem dinheiro para arcar, é um dever do SUS atender esse cidadão que está com problema de saúde. Então, esse mesmo mecanismo que eu descrevi antes para medicações de alto custo, para equipamentos de suporte à vida, se aplica ali, naquele mesmo guichê, no Ministério Público da Defensoria dele, para se conseguir uma liminar, que acontece de maneira muito rápida, dada por um juiz ali, e determinando uma internação compulsória. Aí, como é que vai acontecer a internação compulsória? Vem a liminar, a família é avisada, se sabe mais ou menos a localidade, vai estar em uma praça, dorme embaixo de tal marquise, ou está dentro de casa. O SAMU vai acompanhado mais uma vez da Polícia Militar para fazer todo esse transporte dessa pessoa para o local. Ah, tá, mas se não tinha, Antônio, um local, se não tinha vaga, onde é que vão internar ele? Interessante essa pergunta, né? Se não tinha vaga, não vão internar ele aonde? Vão internar ele em qualquer local particular que atenda todos os requisitos mínimos de documentação, esteja dentro da lei, não tenha recebido nunca nenhuma denúncia e já tenha um convênio com a própria justiça. Então, por isso que vocês vão ver muitas vezes pessoas aí com uma condição financeira menor, né, com os seus familiares internados muitas vezes em locais de luxo, porque é onde tem vaga no momento, é algo emergencial e o Estado é obrigado a custear. Vocês conheciam esse outro caminho também? Então, tudo isso salva vidas, tudo isso é conhecimento. Vou dar uma dica para vocês, Lindamir. Tenham alguém com conhecimentos jurídicos também nos seus grupos, tá? Estudem sobre as políticas públicas, como funcionam, acesso, peçam orientação da OAB, de advogados, de advogadas, para que vocês possam também levar... Não é só para desintoxicação, não, é um tratamento completo, tá? De acordo com os requisitos do local. Pode ser uma internação de 30 dias? Pode ser uma internação de 3 meses? Pode ser de 9, pode ser de 12? Pode. Vai depender do tipo de tratamento que o local oferta. E não é tempo de internação que diz se uma pessoa está pronta ou não para ter alta. É a sua evolução, esse é o critério que os profissionais de saúde mental utilizam lá. Não é um departamento administrativo e financeiro, não é um contrato que diz quanto tempo um ser humano deve ficar internado. Aliás, esse é um outro erro muito grande que a gente vê no Brasil. Tu vai lá, precisa da ajuda desses profissionais, o que acontece? Quem aí já internou algum familiar, precisou internar, né? Sabe que existe lá um contrato, não, aqui o tratamento é de 9 meses, ele tem que ficar os 9 meses aqui dentro. Já escutaram isso? Pois é. E o que acontece se essa pessoa
adquiriu ali a sua curva de aproveitamento dentro do tratamento, a motivação, a curva de aprendizagem dele aconteceu em 25 dias, em 30, em 40. O que vai acontecer se eu segurar essa pessoa lá por 9 meses, só para cumprir um contrato, enquanto eu estou recebendo para isso, tratando aquele paciente como um ativo financeiro só, porque daí eu estou contando com a presença dele até o final do período, sabendo que eu posso contar com esse ativo financeiro para gerir minhas despesas da clínica, fazer um planejamento. Vai acontecer o seguinte, essa pessoa que atingiu o pico máximo aqui de aproveitamento, que deveria ser observado por psicólogo, psiquiatra, os terapeutas, a equipe de saúde mental, identificar que é o momento da alta daquele paciente, não está acontecendo um olhar administrativo e financeiro, baseado em contratos. Daí essa pessoa que está aqui no melhor momento para ter uma alta, para dar sequência lá fora no seu tratamento, ele vai baixando essa curva de aproveitamento, vai se desmotivando e normalmente se tem alta no pior momento do seu tratamento. Então, tenham isso muito em mente também. Aí, outra coisa para vocês, né? Tirando uma instituição que é isso, Linda, tirando uma instituição que seja involuntária, porque da involuntária são critérios diferentes, tá? Apesar da involuntariedade, também deveria ser observado esse critério que eu mencionei, mas a involuntariedade também está atrelada a ser uma instituição hospitalar com bases psiquiátricas, tá? Então, ali vai demandar uma avaliação psiquiátrica. Infelizmente, muitos locais não se valem da equipe de saúde mental para determinar esse momento que eu falei. Querem cumprir até o final, mas deveria cumprir esse critério que eu estou trazendo para vocês. Dentro de uma instituição voluntária, onde o paciente tem a liberdade de querer ou não estar ali dentro, uma instituição voluntária é ilegal ter multas contratuais. Isso é importante você saber, numa voluntária. Uma involuntária não, porque ela está baseada num modelo diferente de prestação de serviços, tá? Mas tudo dentro dos limites legais. E aí é algo jurídico que não cabe a nós aqui. Pode falar, Linda minha. Tá, Antônio, deixa eu relatar. Eu quero ser arquiteto, tio, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser pedreiro igual meu pai, eu quero ser um barbeiro, eu quero ser policial, o outro eu quero ser bandido. Vocês vão escutar tudo isso, mas não vão escutar. Vai ser muito raro escutar alguém falar, eu quero ser psicólogo, eu quero ser terapeuta. Por quê? Só vão escutar se tiver um familiar dentro de casa que e que trabalha com isso, né? E que conversa sobre a profissão com seus filhos. Fora isso, não vão escutar nunca. Então, se vocês estão sentados na minha frente aqui, é porque tem alguma coisa nessa área que despertou a necessidade de vocês estarem aqui. Não é por acaso. Assim como, Luciana, a faculdade de psicologia. Me diga uma coisa, minha amiguinha. Eu brinco muito que eu tenho muitos amigos psicólogos. São as pessoas mais doidas que eu conheço na vida. Ou tu entra na faculdade em função dos teus próprios traumas, ou porque tem alguém na família que tem um BO gigante e tu se inspirou porque um psicólogo ajudou aquela pessoa a superar, ou porque ainda tem alguém lá em sofrimento. Nunca é por simplesmente eu quero ajudar esse mundo a ser um mundo melhor para tratar a saúde mental das pessoas, porque ninguém tem essa concepção desde criança. Tu quer procurar os profissionais, as pessoas mais insanas na face da Terra, procura na área das ciências da saúde mental. O conhecimento acaba se transformando em autoconhecimento, e aí entra quem cuida de quem cuida. Eu brinco, porque se um começar a atender o outro, a gente começa a gerar um ciclo econômico próprio, em paralelo, porque daí eu vou pagar atendimento para a Luciana, que vai pagar para a Luciana, que vai pagar para o Rafael, que vai pagar para o Marcelo, que vai pagar para o João, né? Porque um vai tratando do outro, o dinheiro só vai trocar de mão.
Gente, a gente só acredita que existam pessoas ditas normais porque a gente não convive e não conhece elas de perto. Então, tirem algumas ilusões, algumas fantasias da cabeça, a gente só tem um saber diferente do restante da população, e é a nossa obrigação levar adiante para que eles não sofram também. Esse é o papel da prevenção. Ninguém aqui é super-homem, super-humano, ninguém aqui é o Batman, é o Robin, é o Superman, que vai salvar o mundo sozinho. A primeira pessoa que nós devemos cuidar e ter amor é a nós mesmos, senão a gente acaba potencializando também tudo aquilo que nos trouxe a trabalhar nessa área. E aí a gente adoece, entra com síndrome de burnout. Se é um adicto, vai recair. Se é um codependente, já vai se apaixonar pelo primeiro paciente que tem um probleminha a mais, né? E vai querer cuidar daquela pessoa como se fosse o amor da sua vida passada que se descobriu agora. Quem já leu aquele livro, O Diário de um Mago, do Paulo Coelho, vai achar que está vendo o ponto luminoso de uma alma gêmea aqui no ombro, né? Já vai querer casar e já vai ter a vida virada no inferno de novo. Então, é para isso que a gente tem código de ética, é para isso que a gente tem estudo, para isso que tem conhecimento, e para isso que principalmente que a gente precisa de supervisão. O que é a supervisão? Vou pedir um acompanhamento técnico, vou pedir aqui a supervisão de alguém um profissional mais experiente que eu, quando eu estiver enfrentando dificuldades em determinada situação com determinado paciente, onde está tendo envolvimento emocional, por exemplo, onde está havendo transferência, ou onde eu não tenho a habilidade necessária para lidar com aquele caso, mas eu ainda não me sinto preparado para dizer assim, e aí, a nossa área tem muito isso, ego gigante. Eu não tenho o conhecimento necessário para lidar com o seu caso. É tão fácil falar isso, né? Mas não, se quer enrolar, se quer isso, por quê? Porque acha, porque estudou que está montado num latãozinho e quer mais que alguém. Não, pelo contrário. Nossa posição como profissional até para despertar a empatia e a facilidade das pessoas se abrirem conosco, é se colocar numa posição de olhar assim, não assim, né, para quem a gente está cuidando. E aí, o que o estoicismo nos diz? Filosofia. Distinguir aquilo que depende de mim e o que não depende. O que depende de nós em diferentes graus, nossas escolhas, preparação, conduta, esforço, resposta e maneira de interpretar os acontecimentos. É tão simples isso, né? Por que eu tenho que envolver um mundo numa situação X, onde eu sou o responsável direto pela desordem da qual eu me queixo? Adoro essa pergunta. Luciana, minha amiga, está de vídeo aberto. Qual a tua responsabilidade nas desordens que tu tem hoje na tua vida? É retórica, tá, Luciano? Não precisa responder. Mas viu que já abriu o microfone? Então, se a gente age com honestidade, para e reflete sobre nós mesmos, a gente vai ver que a imensa maioria dos problemas que nós carregamos, potencializamos e alimentamos, a origem está sempre aqui dentro. Por que eu permito que o outro me trata desse jeito? O problema não está no outro me tratar assim. O problema não está em eu ter um relacionamento disfuncional. Mas por que eu me permito ter esse relacionamento disfuncional? O porquê que eu permito que o outro me afete tanto a ponto de eu precisar de droga para me anestesiar a minha vida? O porquê que eu vou lá buscar para anestesiar a minha vida? O porquê que eu preciso envolver 10 pessoas diferentes em algo que eu fiz contra mim mesmo, por exemplo, uma recaída? Por que eu preciso da validação dos outros para que eles tenham empatia por aquilo que, pela situação que eu estou vivendo, que vai justificar eu cometer uma insanidade, como recair, por exemplo? Então, eu pergunto, qual a responsabilidade na desordem da qual cada um aqui se queixa? As coisas só começam a andar e a modificar na nossa vida pessoal, profissional
ou ir na vida das pessoas que estão sob nossos cuidados, quando essa pergunta é verdadeiramente analisada e se para de terceirizar responsabilidades, culpas e se passa a ser o ator principal da própria existência. Seja nós terapeutas, sejam pacientes no papel de pessoas que querendo evoluir como ser humano. Ponto. Uma pergunta extremamente simples, né? E isso não é para a gente ficar usando em rede social para dar indireta para os outros quando a gente está frustrado. Porque é o que eu vejo sendo usado também. Mas usem em todo o seu dia, no final do dia, para se autoavaliar como pessoa e como profissional, sempre deixe essa pergunta no topo lá do diário de sentimento de vocês. Qual a minha responsabilidade na desordem da qual estou me queixando hoje? Como eu me senti perante esses acontecimentos que estão mexendo com as minhas emoções, estão me deixando com raiva, que eu estou culpabilizando o outro, que eu estou me vitimizando, que eu estou me colocando em situações de risco. Qual a minha responsabilidade nisso? Para quê? É para mim sofrer mais eu fazer esse tipo de pergunta e me analisar? Não. É para que no outro dia, ao eu pegar aquele papel e ver e analisar, eu vou estar lendo como uma terceira pessoa, vou estar lendo como se estivesse lendo um livrinho de história. E aí eu vou ver que, nossa, esse personagem aqui, ele estava sofrendo tanto ontem, mas era só por isso. Se ele tivesse feito esse caminho diferente aqui, o resultado seria outro. Ah, mas o personagem sou eu mesmo. Que legal, hoje eu vou fazer diferente. Essa é a magia da escrita terapêutica. Que é a mesma coisa que o 10º passo. Eu vou pegando as coisas, me empolgando e derrubando tudo no chão. Quem ainda tem CDs guardados, gente? É isso. Então, antes de nós querermos estender a mão, nós precisamos estender a mão para nós mesmos. Recuperação é isso. Saúde mental é isso. Não estou dizendo aqui, não estou chamando ninguém de adicto, ninguém de codependente, ninguém de nada. Eu estou falando que cuidem da sua saúde mental e usem aquilo que vocês levam para os seus pacientes como regra para suas vidas, porque a saúde mental de vocês vai ter em dia. Faz mal seguir aquilo que vocês aprenderam nos cursos aqui? Eu vou perguntar, vai deixar a vida de vocês pior ou melhor aplicar na própria vida todos os conceitos que aprenderam? Vai trazer equilíbrio ou desequilíbrio aplicar tudo aquilo que vocês aprenderam durante esse curso? Essa não é retórica, essa é para ser respondida. Vai trazer mais equilíbrio, né? Todo conhecimento é válido, principalmente quando a gente aplica o conhecimento. Quando a gente aplica o conhecimento na nossa própria vida, né? Ponto, é isso. E se a gente não está conseguindo aplicar e está com dificuldade, a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda. Simples. Ai, mas os nossos egos são gigantes, né? Então, é algo que a gente tem que cuidar todo dia. Para isso que tem ferramentinha. Vou escrever o 10º passo todo dia. Vou escrever o diário de sentimento. Vou praticar a escrita terapêutica. Então, façam, faz bem, é bonito. É bonito uma pessoa estar bem consigo mesmo, porque acaba se tornando um centro de referência e de equilíbrio para o próximo. Ou seja, funcionamos por atração, não por promoção pessoal. Mas não esqueçam, somos todos seres humanos, tá? Todos nós precisamos de ajuda em determinado momento. Nós não somos perfeitos, vamos ter nossas dificuldades, vamos ter nossos dias bons, dias ruins. O que a gente não pode é que essa balança nos puxe como uma âncora para um fundo de poço. Entender que... Eu vou falar isso aqui para quem não é um adicto, tá? Vou falar isso para todos. Viva um dia de cada vez. É só por hoje. Hoje está difícil, amanhã vai estar melhor. Amanhã eu penso nisso, não deu para resolver hoje. Escutei de uma pessoa hoje falar algo que minha avó falava, não sei se foi hoje, se foi ontem. O que não tem solução, solucionado está. Não consigo resolver hoje, para que eu vou criar uma ansiedade e sofrer por antecedência? Transformar a vidinha dos outros do meu entorno num inferno? Amanhã é outro dia. Então, tem
coisas que dependem de nós em diferentes graus, nossas escolhas, nossa preparação, nossa conduta, nosso esforço, nossa resposta e maneira de interpretar acontecimentos. O que não depende integralmente de nós? Ou seja, o que todo ser humano é impotente e que, se ele tentar controlar, vai deixar a vidinha dele incontrolável. Eu vou dizer para vocês aqui, isso aqui vale para todo ser humano. A reação dos outros, a opinião dos outros, os resultados, decisões de terceiros, acontecimentos externos, futuro, o governo, o tempo, o trânsito. Estou dando exemplo simples, tá? Tu não controla, se tu não tem um medidor específico, tu não consegue controlar se o teu gás vai acabar ou não enquanto está cozinhando. Ou alguém aí já se antecipou enquanto estava cozinhando e disse, meu gás vai acabar daqui a 5 minutos, é hora de trocar ele. Ou sempre acabou enquanto estavam cozinhando? Eu sei que sempre acabou quando estavam cozinhando, porque vocês têm 1 ou 2 botijões no máximo, e normalmente a gente acaba esquecendo de trocar. Pode falar, Lindo? Nem o intestino a gente controla quantas vezes quer ir no banheiro e não vai. Boa! E o pior ainda é acreditar que vai ser um gás silencioso e ser um barulhento, né? O pastor falou algo muito bom ali, ó. João Paulo está aqui. Não, foi a Luciana, a oração da serenidade. Bom, olha como é que é a associação de pensamentos. Né? Falou em oração, eu me lembrei do pastor. A oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não posso modificar a reação dos outros, a opinião dos outros, resultados, decisões de terceiro, acontecimento externo, futuro, o trânsito, o que vão pensar de mim, uma série de coisas. O que eu posso controlar só as minhas reações, ou seja, coragem para... Como é que é? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e ter a sabedoria para saber que eu não devo confundir minha cabecinha achando que o que eu posso modificar é a Lindamir, que é a Luciana, que é o Marcelo, que é a Leiliana. Eu só posso modificar a mim. Então, me dê esse discernimento. Por favor, Deus, senão eu vou enlouquecer aqui a vida dos outros de todo o meu entorno. E aí eu não vou conseguir controlar eles, aí eu vou pegar aqui, vou lá na biqueira e vou me entupir de crack, achando que eu mereço porque eu sou um eterno incompreendido. Bem simples. Direto. E fica tão mais leve a gente saber que a gente não precisa modificar, né? A gente não vai modificar o outro. A gente consegue trabalhar, a gente precisa trabalhar a gente. O que é do outro, não é meu. Uhum. É isso. Eu adoro falar dessas... Tu Vera, para ser uma coisa... Eu pensei assim, eu vou fazendo uma coisinha rápida, 1h30, 2 horas, deixei eles com a tarde de livro. Nós estamos a tarde toda trocando ideia, e eu estou falando sobre o porquê que foi mudado o conteúdo para aberto. Não é uma questão de aula que acabou se tornando sendo. Então, onde é que eu estou aplicando aqui na nossa filosofia e metodologia? Abrindo mão do controle. E esse conhecimento que chegue aonde quiser, que atinja as pessoas que têm que ser atingidas, que outras instituições também utilizem, porque eu sei que é algo de qualidade, que é bom, que é para melhorar a vida das pessoas. E se outra escola utilizar, eu vou me sentir realizado e orgulhoso, porque já tem várias que abriram em função nossa também, e eu acho isso maravilhoso. Se vai ser utilizado por uma prefeitura numa campanha, por exemplo, que eu nem sei onde fica para melhorar a vida da sua população, que maravilha. Se vai ser utilizado por um padre na sua paróquia, que beleza. Se vai ser utilizado num terreiro para os membros, que legal. Se vai ser utilizado dentro de um colégio para levar para as crianças, ou para treinar professores para saber conversar com as crianças, melhor ainda, dentro de um grupo de mutuajuda. Então,
conhecimento, eu estou com uma, sei lá se eu estou ficando um pouquinho mais zen, mas ele é uma coisa viva e que vai seguir seu próprio caminho e chegar em quem precisa. Então, por isso está sendo aberto. Para também trabalhar ao lado do Antônio e abrir mão de controle. Eu nem tinha me dado conta que estava tentando controlar isso. Ao simplesmente não apertar um botãozinho, conteúdo de forma pública, não listada ou privada. Olha como são essas pequenas escolhas e aonde moram as nossas doenças também. Filosofia socrática, questionar a crença por trás do controle. Sofrimento não está somente no acontecimento, mas na crença sobre o que ele significa. Linda falou do filho. Linda, tu já acreditou uma vez que se teu filho errou foi porque tu fracassou como mãe? Com certeza, muitas vezes. Legal. Luciana, como profissional, tu já se questionou que se alguém discordou de ti alguma vez, tu não era respeitada e não era boa o suficiente? Sim. Legal. Marcelinho, tá por aí, Marcelo? Marcelo, você está entre nós. Leiliana tá aí. Olha, eu gosto de fazer igual filme de terror que as pessoas estão com aquele tabinha de pija. Leiliana, você está entre nós? Por favor, se manifeste. Então, se meu paciente recair e fracassei como profissional, claro que não, vocês estão dando o melhor de vocês. Existe um limite, ninguém pode viver a vida do outro, né? Se meu projeto não der certo, eu sou incompetente? Não. Aí é que está a filosofia socrática, né? Para interromper essa automatização. Por que vocês acreditam nisso? Lindamir, por que tu acreditava nisso no passado? Por que tu acreditava que tu tinha fracassado como mãe? Por orgulho, imagina o grau de importância da pessoa achar que é capaz, é responsável pela felicidade do outro. Isso é se achar demais, né? Meu Deus, nem um último bolachinho no meu pacote de negresco ali pensa assim, olha as insanidades que a gente comete. É exatamente isso. Então, como a gente interrompe essas crenças? Por isso que eu adoro a filosofia. Tá, mas por que eu estou acreditando nisso? Por que eu estou sofrendo por algo tão pequeno e eu potencializo para uma coisa gigantesca? Essas questões que são socráticas, tudo é fruto da filosofia, oriundo da maiêutica. O que é maiêutica? Questionar as minhas crenças. Como é que eu vou questionar elas? Com afirmações, com respostas, buscando tratamento psicológico em posts de indiretas de redes sociais? Não, eu vou buscar me questionando, tentando identificar o que está acontecendo comigo. Então, tá, mas nossa, não estou me sentindo legal. Por que eu acredito? Vamos criar uma situação aqui. Sei lá, estou sem nada na minha mente, eu acho que eu estou muito zen. Vamos usar o exemplo da Luciana. Luciana, se alguém discordar de ti e tu se sentir pesada e querer começar a se justificar o tempo todo, né, essa necessidade de ter aprovação do outro, como vai quebrar essa crença? Mas por que eu preciso disso? Por que é tão importante? Aí entra o autoconhecimento. Por que é tão importante o que a ótica ou a lente que o outro me vê tenham a mesma percepção que eu tenho sobre mim, sobre o meu trabalho? Por que ele tá, aquela pessoa, eu não consigo agradar aquela pessoa? Aí vamos pegar outros exemplos. Eu estou citando aqui de forma hipotética vocês, tá? Não conheço a vidinha de cada um, não conheço ninguém. Mas o porquê que eu me importo tanto com a opinião alheia? O que essa preocupação diz sobre mim? Vai mudar o meu boleto que eu tenho que pagar dia 5? Vamos para as coisas práticas, né? Vai mudar? Ou eu vou ter que continuar acordando cedo e trabalhando igual? Eu digo o que vai mudar eu me importar com a opinião do outro, se não seja algo para eu utilizar para o meu crescimento. Vai mudar que eu vou perder minha noite de sono,
Aí eu perdendo a minha noite de sono, eu começo a entrar num estado de ansiedade, preocupado em agradar a todos, e quando eu estou agradando a todos, eu estou me diminuindo como ser humano para me encolher e caber dentro da percepção que cada um tem de mundo. Então, eu vou me fragmentando, vou me dissociando, e quando isso acontece, daí eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, fico tentando antecipar respostas para perguntas que ainda nem foram feitas, né? Me torno bajulador, falo somente o que as pessoas querem escutar, não aquilo que eu penso realmente. Aí chega de noite, eu coloco a cabeça no travesseiro, os pensamentos estão a 1000 por hora, e não durmo direito, no outro dia eu preciso cumprir as minhas obrigações, aí a falta de sono vai causar irritabilidade, eu não vou conseguir raciocinar direito, e vou ficar mais agressivo, vou ficar mais respondão, não vou ter motivação, vou aprender menos, isso vai somando, acumulando, e vai estourar de alguma forma. Nossa, a gente vai somatizando tudo isso e vai se apresentar fisicamente de alguma maneira. Se eu penso que se a pessoa é um adicto, como é que eu vou aliviar toda essa pressão que está dentro de uma panela? Eu já digo para vocês, ó. Ou aqui, tá? Aliviou momentaneamente. E aí a pessoa entra num ciclo pior ainda, sem fim. Se é um familiar ali, se é uma outra pessoa, vai aliviar com o que isso? E se não é um adicto, se não é um codependente, pode vir como uma psoríase, com dores lombares na coluna, pode vir com N problemas físicos, mulheres aí, acho que a alopecia, né, perdendo cabelo, tudo em função disso, que não conseguem se posicionar, se expressar. Vai somatizando. Várias e várias doenças são expressões disso aqui. Nosso corpo é um todo. Por algum lugar essa válvula de pressão vai ter que aliviar. Outros vão ter um infarto fulminante. Então, dentro de tudo isso, dessa mudança do KDQ, o que eu consigo controlar? Que está dentro das minhas responsabilidades como profissional. Eu posso ser conduzido como é feita a qualidade do conteúdo, quem são as pessoas envolvidas e os professores aqui do meu lado, tá? Atualização científica, a ética, postura, a minha, principalmente, a de quem caminha comigo, experiência formativa de vocês, né? A manutenção dessa mini comunidade, que é só uma pequena, é só uma ínfima fração da parcela da população. Então, é só um grupinho, eu vou botar no diminutivo, assim, um grupinho de pessoas que escolheu estar reunido. Então, dentro desse grupinho, somos todos iguais. Ninguém é melhor, ninguém é pior que ninguém, cada um tem a sua vida. E aquilo ali é só caso se alguém precisa ter contato, né? Então, a gente tem que ter a real noção do nosso tamanho. Por isso que eu não gosto muito de manifestar em grupo. Se eu começo a falar e eu não paro, vocês sabem que eu adoro falar, aí as pessoas já se sentem constrangidas ali em falar, eu não sei o porquê, né? Até sei, mas eu não vou entrar nesses detalhes também. Que mais que eu posso contar? Respostas às críticas, isso eu posso. Por quê? Como instituição, eu sou obrigado a responder. Como pessoa, muitas vezes eu nem ligo, né? 2, 3 dias depois, ou uma semana, ou um mês, eu tiro dos arquivados e vou ver. Chegou o momento de responder essa pessoa. Aliás, meus arquivados estão cheios. Cultura institucional, essas coisas eu sou responsável. Mais nada. Então, essa lacuna social aí, que não só a gente como instituição aqui, mas vocês como profissionais, vão ajudar a preencher, que o Estado deixou, que a escola deixou, que a falta de conhecimento, de qualidade chegando às pessoas, está proporcionando doenças. Vocês vão naturalmente, só pelo seu agir, seu conversar, seu atender, sua empatia,
seu processo psicoeducativo com as famílias, ou se puderem se doar, indo à comunidade, vão ocupar. E isso aí não demanda tempo, não demanda dinheiro, não demanda investimento, demanda só doação de tempo. No final, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que abrir tudo isso não significa que formação e informação sejam a mesma coisa. São coisas completamente diferentes, tá? Mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Provavelmente tem mais coisas que vou me lembrar depois. Então, eu quero... Obrigado, Lindamira. Eu que agradeço pela tua presença. Então, quero agradecer a todos. Falei já sobre o trabalho de conclusão, né? Ainda não, faltou só isso, o mais importante. Então, o trabalho de conclusão de vocês é o seguinte. Amanhã vocês vão receber um formulário, um link de um formulário do Google, tipo formulário de cadastro, tá? Nesse formulário vão ter questões de múltipla escolhas, que vai ser o sistema de avaliação do conhecimento técnico ali, nada a nenhum absurdo, vocês vão ter 5 dias úteis para me entregar esse formulário, então vai ser, sem essa segunda na próxima, até lá o prazo final, aonde vão marcar com um xizinho a resposta certa, podem pesquisar na internet, caderno, apostila, não importa, porque se pelo menos se interessou em pesquisar sobre o assunto que já não sabe, vai aprendendo a pesquisar. Esse é um processo de formação do pensamento. Só que tem a segunda parte, que é mais importante, também vai estar lá nos formuláriozinhos do Google. Como eu voltei com as aulas ao vivo, a instituição sempre teve uma norma, desde o início dela. E está vigente para esse. A segunda parte do sistema avaliativo é um trabalhinho de conclusão, que também pode ser respondido no próprio Google, vou deixar espaço ali, onde cada um de vocês vai escrever com as próprias palavras o que compreendeu do que foi apresentado aqui ao vivo, do que nós debatemos, discutimos. Eu não estou perguntando sobre conteúdo técnico, estou querendo saber o que vocês absorveram de cada aula ao vivo com cada professor aqui. E isso tem 2 vieses. Essa segunda parte não tem certo ou errado, tem a compreensão de vocês, tá, gente? E tem 2 vieses isso aí também. Porque eu sei que tem muita gente que não pode estar presente no ao vivo, e esse sistema de trabalho de conclusão também vai permitir que eles procurem encontrar um tempo na sua agenda para assistir às gravações da aula, para poder concluir essa segunda etapa do trabalho. Tá bom? Então, o que mais que eu tinha para passar? Eu acredito que seja isso, gente. Dúvidas, podem me chamar no grupo, em particular, usem os grupos. Quero dizer para todos, estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, nesse encerramento, e que é só o início de uma caminhada. Tá? Tamo junto, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho aqui, pessoal. E parabéns a todos, viu? Antônio, você tinha colocado lá nos grupos sobre um intensivão lá de PPR, né? Ah, sim, eu até ia colocar amanhã, mas eu falo aqui agora. Estou pensando em fazer um curso, uma capacitação, na realidade, que eu tenho pronta, registrada, capacitação de prevenção e recaída. Normalmente eu fazia de segunda a sexta, das 19 às 22, mas eu acredito que seja melhor durante o final de semana, durante o dia. Tá? A gente pegar nos mesmos horários, das 8 da manhã às 18 horas, com esses intervalos, para tratar só sobre prevenção à recaída, aprendendo a fazer os exercícios, anamnese, plano terapêutico, conduta terapêutica, e uma série, e toda a teoria e prática que envolvem essa técnica, tá? Mas eu vou disponibilizar no grupo ali, não hoje, mas amanhã, Luciana. Vou tentar fechar uma turma aí, fechando com 10 alunos, eu abro o final de semana que vem, tá bom? Fazer uma coisa bem acessível ali para a gente estar junto e continuar nessa experiência de
buscar mais conhecimento. E tem uma coisa muito boa aqui também, que quem já é aluno mais antigo sabe como funciona. Eu sempre falo para todo mundo, estudou comigo e já é de casa. Então, quem eu sei que vai ser meio de mês, final de mês. Então, a questão financeira, claro que é importante, mas é sempre algo a ser ajustado na realidade do aluno. Então, o pessoal não vai ter um valor X hoje, mas vai ter daqui a 30 dias, daqui a 15. Eu sempre me adapto à realidade dos alunos. Não, isso nunca foi barreira para ninguém não estar aqui conosco. Tá bom, gente? Tamo junto. Muito obrigado a todos e obrigado pela participação de todos aí nas nossas aulas, que abrilhantou a participação. E a história de vocês aí também é uma história de transformação, de sucesso e de superação, ajudando aí a salvar outras vidas. Obrigado, pessoal. Parabéns a todos. Obrigado, Antônio. Obrigado por tudo, pelos ensinamentos, pela sua equipe toda, né, que nos ajudou, nos ensinou. Foi muito bom. Obrigado a todos que participaram, né, com seus conhecimentos também. Foi muito bom.